O engano silencioso. A verdade por trás do feminismo radical. Em um mundo onde as verdades eternas são constantemente desafiadas por ideologias que mudam com a maré do tempo, a passagem bíblica de Apocalipse 2:20 emerge como um farol de advertência e sabedoria. Esta passagem nos oferece mais do que uma simples história do passado. Ela é uma exortação viva para todos que desejam caminhar na luz da verdade e resistir às seduções enganosas que com frequência infiltram-se nos corações mais sinceros. Vamos imaginar por um instante uma comunidade cristã primitiva. Essa era uma época em que a fé era a chama que iluminava cada canto da vida, e a esperança no retorno de Cristo ardia como um fogo inextinguível. No entanto, entre esses devotos, uma figura sombria e enigmática surge: Jezabel, uma mulher que se autoproclama profetisa, mas que na verdade é uma mensageira do engano e da corrupção. Sua influência é tão insidiosa que até os corações mais fervorosos são desviados para práticas idólatras e imorais. A história de Jezabel não é apenas um relato antigo, é uma parábola que ressoa até os dias de hoje, falando sobre a batalha entre a verdade e a mentira, entre a luz e a escuridão. Neste texto, evocado no estilo claro e profundo de C.S. Lewis, exploraremos essa passagem e suas implicações para a nossa própria jornada espiritual. Vamos então traçar um comparativo entre Jezabel e o feminismo contemporâneo, uma ideologia que, sob o disfarce de lutar por igualdade, pode acabar promovendo o engano e a corrupção dos valores morais e espirituais. Este é um convite para mergulharmos nessa análise e refletirmos juntos sobre como discernir entre a verdade e a mentira em um mundo saturado de vozes contraditórias. A figura de Jezabel e o feminismo. Para compreendermos a profundidade de Apocalipse 2:20, é fundamental entender quem era Jezabel. Na Bíblia, Jezabel é apresentada como uma mulher que se auto-intitula profetisa, mas que, na verdade, propaga corrupção e engano. Ela exerce seu poder com astúcia, desviando os fiéis para práticas que ofendem profundamente a Deus, conduzindo-os à idolatria e à imoralidade. A presença de Jezabel na comunidade cristã primitiva não é apenas uma narrativa histórica, mas um alerta sobre a facilidade com que o erro pode infiltrar-se, até mesmo entre os mais devotos. Quando trazemos essa figura para os dias de hoje, encontramos paralelos inquietantes com o feminismo. Embora o feminismo, em sua essência, busque a justa igualdade entre homens e mulheres, certas correntes dentro desse movimento acabam promovendo ideais que afastam as pessoas dos valores morais e espirituais. Assim como Jezabel, essas vozes utilizam sua influência para desviar as pessoas da verdade, incentivando práticas que contrariam os ensinamentos cristãos. A semelhança entre Jezabel e o feminismo radical reside na capacidade de ambos de seduzir e corromper. Jezabel usava sua posição de profetisa para espalhar falsos ensinamentos e encorajar a idolatria. De forma semelhante, o feminismo, em sua expressão mais extrema, pode inadvertidamente promover a rejeição dos valores bíblicos, disfarçando-se sob a bandeira da igualdade. É um chamado para a vigilância, para que possamos discernir e resistir às seduções que se disfarçam de verdade. A sedução do erro. Jezabel na Bíblia é mais do que uma simples personagem histórica. Ela personifica o engano, uma força que pode se insinuar nas comunidades de fé, distorcendo a verdade e substituindo-a por práticas imorais e ímpias. Jezabel se autoproclama profetiza, mas sua mensagem é venenosa, corroendo a integridade daqueles que se permitem seduzir por suas palavras doces, porém mortíferas. Nos dias de hoje, o feminismo radical pode ser visto como uma manifestação moderna dessa sedução. Sob o pretexto de libertar as mulheres da opressão, algumas vozes dentro desse movimento defendem ideias que se afastam dos valores cristãos, promovendo práticas que contradizem a moralidade bíblica. Tal como Jezabel, essas vozes podem parecer inofensivas, até mesmo benéficas, mas na realidade, desviam as pessoas da verdadeira fé e das virtudes que a sustentam. O paralelo entre Jezabel e o feminismo está na maneira como ambos têm o poder de corromper. Jezabel
usava seu título de profetisa para espalhar falsos ensinamentos e levar outros à idolatria. Da mesma forma, o feminismo radical, em sua forma mais extrema, pode perverter a luta por igualdade, transformando-a em uma rejeição dos princípios bíblicos fundamentais, como o respeito pela vida, a dignidade da pessoa e a santidade da família. A influência corruptora. A influência de Jezabel na comunidade cristã primitiva era tão profunda quanto perniciosa. Sua habilidade em manipular e desviar os fiéis de sua verdadeira fé é um lembrete sombrio do poder do engano. Ela não apenas distorceu a verdade, mas conseguiu fazer com que práticas idólatras e imorais parecessem aceitáveis, até mesmo desejáveis. Isso revela a sutil, mas devastadora eficácia do erro quando disfarçado de sabedoria. Nos tempos modernos, o feminismo radical pode exercer uma influência similar. O movimento, que começou com a nobre intenção de lutar por direitos iguais, tem, em alguns casos, desviado-se de sua missão original. Em nome da igualdade, certas correntes dentro do feminismo promovem ideologias que corroem os valores espirituais e morais da sociedade. Tal como Jezabel, essas ideologias podem parecer atraentes à primeira vista, mas, no fundo, estão afastando as pessoas da verdade. O que torna o feminismo radical comparável a Jezabel é sua capacidade de corromper o que é bom e verdadeiro. Jezabel, com sua suposta sabedoria, conduziu muitos ao erro. Da mesma forma, as ideologias radicais podem usar a promessa de liberdade e igualdade para encobrir uma agenda que se opõe aos ensinamentos de Cristo. Assim, a vigilância se torna crucial para resistir à tentação de abraçar o erro em nome de um bem aparente. Comparativos com os dias atuais. Quando olhamos para nossa sociedade contemporânea, o feminismo radical emerge como uma força poderosa que, em nome da igualdade, desafia muitas das normas e valores que sustentam a moralidade cristã. Assim como Jezabel, essa ideologia pode usar sua influência para desviar as pessoas da verdade, promovendo práticas que se opõem à palavra de Deus. Um exemplo claro é a crescente cultura de cancelamento, onde qualquer pessoa que se atreva a discordar das ideias prevalecentes é rapidamente silenciada e marginalizada. Essa prática pode ser vista como uma nova forma de idolatria, onde a lealdade a uma ideologia se torna mais importante do que a busca pela verdade e pela justiça divina. Tal como Jezabel, essa cultura promove uma falsa profecia, substituindo a verdade por um engano socialmente aceitável. Outro exemplo está na rejeição dos princípios bíblicos em nome de uma liberdade individualista. No passado, Jezabel incentivava a adoração de deuses falsos e a prática de rituais imorais. Hoje, algumas vertentes do feminismo radical promovem uma visão de liberdade que ignora completamente os princípios bíblicos sobre a família, a santidade do casamento e o valor intrínseco da vida. Essa rejeição dos valores cristãos é uma nova forma de idolatria, onde a adoração ao eu substitui a devoção a Deus. Discernimento e vigilância. Para discernir entre a verdade e a mentira, em um mundo repleto de vozes conflitantes, é essencial manter um espírito de vigilância e um coração puro. Assim como a comunidade cristã primitiva precisava estar alerta contra a influência de Jezabel, hoje devemos estar vigilantes contra as influências corruptoras que podem surgir de ideologias como o feminismo radical. A Bíblia nos adverte a testar os espíritos para ver se são de Deus. 1 João 4:1. Isso significa que devemos examinar cuidadosamente as ideias e práticas que encontramos, garantindo que estejam alinhadas com os ensinamentos de Cristo. Em um mundo onde as verdades eternas são constantemente desafiadas, essa vigilância espiritual é mais crucial do que nunca. A passagem de Apocalipse 2:20 serve como um poderoso lembrete da importância de estarmos alertas contra a sedução do erro. É um chamado para que permaneçamos firmes na fé, rejeitando as tentações que podem nos desviar do caminho da verdade. Em uma época em que tantas vozes clamam por nossa atenção, precisamos discernir com sabedoria para que possamos permanecer fiéis aos princípios cristãos que sustentam nossa fé e nossa vida. A sedução das meias-verdades. Um dos aspectos mais perigosos da influência de Jezabel
é sua capacidade de seduzir os fiéis com meias-verdades. Ela não chega com mentiras óbvias, mas mistura o engano com elementos da verdade, tornando sua mensagem mais atraente e difícil de detectar. Essa estratégia é eficaz porque apela para o desejo humano de conforto e segurança, oferecendo uma versão distorcida da fé que parece mais fácil de seguir. De maneira similar, o feminismo radical pode se infiltrar nas mentes e corações das pessoas ao oferecer uma visão do mundo que, à primeira vista, parece justa e equilibrada. No entanto, ao examinarmos mais de perto, percebemos que essa visão, muitas vezes, ignora ou até mesmo contradiz os princípios bíblicos. A sedução das meias-verdades é perigosa porque nos leva a aceitar compromissos que, em última análise, nos afastam da plena verdade de Deus. Discernir entre a verdade e a meia-verdade requer uma profunda conexão com a palavra de Deus e uma constante busca pela sabedoria divina. Devemos estar sempre atentos para não sermos enganados por mensagens que, embora pareçam corretas na superfície, ocultam o veneno do engano em seu cerne. Como seguidores de Cristo, nossa tarefa é permanecer firmes na verdade, rejeitando as tentações que nos desviam do caminho reto. As consequências espirituais. As consequências espirituais da influência de Jezabel na comunidade cristã primitiva foram devastadoras. Aqueles que se permitiram ser seduzidos por suas palavras enfrentaram a ira de Deus, que os advertiu severamente. A idolatria e a imoralidade que Jezabel promovia não eram apenas pecados individuais, mas um afastamento coletivo da verdade, que colocou toda a comunidade em risco espiritual. Nos dias de hoje, o feminismo radical, quando levado a extremos, pode ter consequências espirituais semelhantes. A rejeição dos valores bíblicos em nome de uma ideologia secular pode levar à corrosão da fé e ao enfraquecimento da comunidade cristã. Quando uma sociedade inteira adota práticas que são contrárias à palavra de Deus, ela se coloca em grave perigo espiritual, arriscando afastar-se irreversivelmente da verdade divina. A história de Jezabel serve como um aviso sobre os perigos de permitir que influências corruptoras se infiltrem na comunidade de fé. É um lembrete de que devemos estar sempre alertas e preparados para defender nossa fé contra as forças que procuram nos desviar do caminho da justiça. As consequências espirituais de ceder a essas influências são graves, e devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para proteger nossa integridade espiritual. O chamado ao arrependimento. Em Apocalipse 2:20, vemos que Jesus não apenas condena as ações de Jezabel, mas também chama ao arrependimento aqueles que foram seduzidos por ela. Este chamado é um ato de misericórdia divina, uma oportunidade para os desviados voltarem à verdade e restaurarem sua relação com Deus. É um lembrete poderoso de que, não importa quão longe possamos ter nos desviado, o caminho de volta à graça de Deus sempre está aberto. Hoje, diante das influências do feminismo e de outras ideologias que podem nos afastar dos valores cristãos, o chamado ao arrependimento é mais relevante do que nunca. Devemos examinar nossos corações e nossas ações, questionando se estamos verdadeiramente vivendo de acordo com os ensinamentos de Cristo ou se estamos permitindo que ideologias seculares corrompam nossa fé. O arrependimento é um passo crucial para restaurar nossa conexão com Deus e realinhar nossas vidas com sua vontade. Assim como na época de Jezabel, o arrependimento não é apenas um ato individual, mas também um processo coletivo. Como comunidade de fé, devemos nos apoiar mutuamente em nossa jornada de arrependimento e restauração. Devemos estar dispostos a reconhecer nossos erros e buscar a graça de Deus para nos guiar de volta ao caminho da verdade e da justiça. A responsabilidade cristã. A responsabilidade de resistir à influência de Jezabel e de ideologias corruptoras como o feminismo radical recai sobre todos os cristãos. Não podemos nos dar ao luxo de ser passivos ou indiferentes diante dessas ameaças espirituais. Devemos ser proativos em defender a verdade e em viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, mesmo que isso signifique enfrentar oposição ou perseguição. Isso exige coragem e determinação. Devemos estar dispostos a nos levantar contra as falsas profecias e a denunciar as práticas que contradizem a palavra de Deus.
Ao fazer isso, estamos não apenas protegendo nossa própria fé, mas também ajudando a preservar a integridade da comunidade cristã como um todo. Nossa responsabilidade é ser luzes em um mundo que muitas vezes está mergulhado na escuridão do erro e da confusão. Além disso, temos a responsabilidade de educar e orientar as gerações futuras para que possam discernir entre a verdade e a mentira. Devemos transmitir a eles a importância de permanecerem fiéis à palavra de Deus e de resistirem às seduções das ideologias que se opõem aos ensinamentos de Cristo. Somente assim poderemos garantir que a fé cristã continue a brilhar intensamente, mesmo em meio às trevas deste mundo. A promessa de vitória. Por fim, Apocalipse 2:20 também nos oferece uma promessa de vitória para aqueles que resistem à influência de Jezabel e permanecem fiéis a Cristo. Aqueles que não se deixam seduzir por falsas profecias e que mantêm sua integridade espiritual são recompensados com a vida eterna e com a presença de Deus. Essa promessa é uma fonte de esperança e encorajamento para todos os cristãos que enfrentam os desafios e as tentações do mundo moderno. A promessa de vitória é um lembrete de que, apesar das dificuldades e das provações, a fidelidade a Cristo sempre será recompensada. Devemos manter nossos olhos fixos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12:2. Mesmo quando o caminho é difícil e as tentações são fortes, podemos confiar que Deus nos dará a força para perseverar e vencer. Em um mundo onde as influências corruptoras como o feminismo podem parecer avassaladoras, essa promessa nos dá coragem para continuar lutando pela verdade. Sabemos que, no final, a vitória pertence a Cristo e a todos aqueles que permanecem fiéis a Ele. Com essa certeza, podemos enfrentar qualquer desafio, confiantes de que a graça de Deus nos sustentará e nos conduzirá à vitória final. Se você gostou deste texto e deseja aprofundar-se mais em reflexões sobre a fé, a verdade e a moralidade, convidamos você a se inscrever em nosso canal. Juntos, podemos explorar as verdades eternas e discernir entre a verdade e a mentira em um mundo cheio de vozes contraditórias. Inscreva-se agora e faça parte dessa jornada espiritual.